Ilcinho! Ilcinho! Salve! E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Beleza ou não? Bom, vocês estão ligados, né? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Mas dá informação aqui. O Tchecão, o Johnny, o Kobe, os meninos estão fazendo uma live pós-jogo. Por quê? Porque eu tô participando dos vídeos da TNT. Na transmissão da TNT como embaixador, e alguns jogos do Brasileiro eles fazem arquibancada lá e eu tô indo lá. Então, pra não ficar sem live pós-jogo, principalmente porque o YouTube é chatão com essa falta de criação, falta de vídeo, falta de live, ele começa a não entregar nossos vídeos e lives. Então, os meninos estão fazendo, mas sempre depois dos jogos eu faço aqui a análise pós-jogo e vocês podem vir aqui no canal. Já está ligado, né? Hashtag melhor comentarista do Brasil, Ilso. Ponte que partiu, é o melhor do Brasil, fala dele. Então vamos embora, senhores, São Paulo e Primavera. E aí a gente vem com algumas surpresas, né? Principalmente na escalação. Nosso querido Crespão da Massa em casa, eu tava vendo a live dos meninos, tem muita gente que, 3 zagueiros em casa não dá, não sei o que, não dá. Eu falei, cara, tudo dá, tudo dá. Eu sou da seguinte opinião, tudo dá. Se o cara tem um planejamento, e aí esse vídeo vai ser controverso, tá? Porque assim, ó, a galera que costumava ver o vídeo, a galera que costuma vir aqui, acha que eu só tenho um lado. Ou eu tô do lado de lá do muro, ou eu tô do lado de cá do muro. Ou eu amo o treinador, ou eu odeio o treinador. Não, e não é assim. Quem acompanha há mais tempo a gente, quem acompanha o conteúdo do Silvio Júnior TV sabe. A hora que tem que elogiar, a gente elogia. A hora que tem que criticar, a gente critica. E aí, assim, cara, eu acho que com relação ao planejamento do Crespo para o início do ano, o planejamento do Crespo é quase que perfeito. Faltou uma vitória ou outra, mas aí ele deu um azar, não tem muito o que fazer, mas faltou uma vitória ou outra. Mas o planejamento, a rodagem do elenco, a minutagem, ele ficar um mês sem machucar ninguém, top. O planejamento do Crespo, da comissão técnica, pô, sacanagem, top. Ele decide rodar o elenco de novo e dar minutos para uma galera. Então o São Paulo joga com Ferrarese, Alan Franco e Dória, Cedric, Marcos Antônio, Bobadilha, Enzo, Lucas de 10, de meia, Ferreirinha e Tapia. Primeiro tempo até a primeira parte do primeiro tempo, muito boa, muito boa. A gente tinha segurança defensiva com os 3 zagueiros, a gente tinha segurança pelos lados, porque Enzo e Cedric taticamente foram muito bem, e a gente tinha a criação dos volantes, a gente tinha o Lucas voltando a ser o Lucas, e tem que deixar claro isso. O Lucas, jogo após jogo, ele tá melhorando. A primeira parte dos jogos, ele estava se descobrindo de novo o que ele poderia fazer, o que ele sentia dor, se ia doer, se não. Agora ele já tá pegando confiança de novo. O Lucas hoje faz um primeiro tempo que talvez é o melhor primeiro tempo dele em 2 anos. Ele movimentava direito, a bola entrava nele, lá ele, né? O passe, ele recebia o passe, ele girava, acelerava, entrava em triangulação, dava um corte em velocidade, dava num 2, roubou a bola, roubava muita bola. O combate dele, cara, a função que um 10 precisava fazer ali, o Lucas estava fazendo com excelência. Movimentando para a esquerda, movimentando para a direita, dando 2 passos atrás para sair da marcação, movimentando a bola no meio campo, girava e acelerava. Cara, que primeiro tempo do Lucas. Bizarro, muito forte, muito bom. O Ferreirinha movimentando. Eu sei que tem uma galera que fica puta com o Ferreirinha, principalmente pela tomada de decisão dele. E a tomada de decisão dele é muito questionável, mas o Ferreirinha fez um primeiro tempo muito bom. De movimentação, de criação, muito bom. O Tapia ali dentro do padrão Tapia de jogo, ele foi bem também. Gladiou, tal. Foi imprudente algumas horas, mas, cara, gladiou. O São Paulo faz um primeiro tempo decente. Depois da pausa para hidratação, o Primavera, ele consegue chegar um pouco mais, mas eu acho que foi os primeiros 30 minutos do São Paulo foram tão fortes
que a galera deu uma cansada, o ritmo baixou, o Primavera, que é um bom time, bem treinado pelo Rafael Marques, conseguiu chegar ali, mas no final do primeiro tempo, o São Paulo toma as rédeas do jogo de novo e termina ali bem, consegue criar chances, criou muita chance, teve muita posse de bola com muita objetividade. Cara, eu achei um primeiro tempo fantástico do São Paulo, muito bom. E aí, que aí o vídeo começa a ficar controverso, que é assim, eu vi a entrevista do Crespo e eu vi que ele falou que precisava fazer alguma coisa diferente para ganhar o jogo. Ele precisava colocar alguém lá na frente com mais qualidade. E aí eu acho que ele comete o maior erro que ele poderia cometer para esse jogo. E aí eu tô falando assim, maior erro por quê? Vamos lá. Por que o nosso time estava bem? Porque tem a segurança defensiva dos três zagueiros, tem dois alas que se posicionam muito bem, tem um meio-campo muito dinâmico, muito técnico, com o Lucas fazendo uma grande partida, se movimentando muito bem, procurando espaço vazio, acelerando, quebrando linhas, ganhando os X1, entrando em triangulação, Marcos Antônio ajudando, Bobadilha ajudando, Ferreirinha, que não era só o Lucas que estava quebrando linhas, o Ferreirinha também estava, o que facilitava a vida dos volantes, o que botava um trevo na vida no meio-campo do Primavera. Então eram várias coisas boas. Quando a gente tem um time assim, todas as peças se encaixam. E aí que eu falo que o Crespo comete um erro que é crucial e erro de leitura. E aí quando você fala assim, pô, Wilson, mas o cara tentou ganhar o jogo, ele faz o que você pediu. Ele poderia ter feito diferente. E aí quando eu falo ele poderia ter feito diferente, assim, o Primavera já dava indícios que era um time muito bom. Tinha ali, eu esqueci o nome dos meninos, tá? Tinha o número 10, que era muito bom jogador. Tinha o ponto esquerda, que era muito bom jogador. O próprio atacante, o 9, muito bom jogador. Todos bons jogadores. E eles já demonstraram isso no primeiro tempo. Vou me arriscar à frente, mas vou me arriscar. Como que eu faria? Eu mudaria o time? Eu não mudaria. Talvez eu mudaria uma peça ou outra, mas eu não mudaria o esquema. Por quê? Porque tá dando certo. Eu precisava um pouco mais de qualidade e efetividade, mas nos primeiros 15 minutos com o tempo eu não mudaria. Ele quis mudar. Como que dava para fazer sem perder a força defensiva? Dava para ele ter colocado o Luca pelo lado direito, o Ferreirinha trazido para o lado esquerdo, o Lucas de 10, continuava o Lucas numa posição que ele estava simplesmente deitando. Eu ia proteger com esses dois jogadores que acompanhariam pelos lados os laterais. Os meus laterais iam ficar bem protegidos e os volantes iam correr menos espaço. O Crespo comete um erro que ele simplesmente arrebenta com o esquema inteiro. Ele joga o Lucas, que era o melhor jogador do primeiro tempo, para o lado, limita a movimentação do Lucas para o lado, o Lucas fica morto na ponta direita, coloca o Ferreirinha, que era um escape de movimentação, para o lado, para a esquerda, e coloca o Luciano. Ah, Wilson, mas o Luciano é ídolo. Ah, Wilson, o Luciano é o cara que faz gol, que decide as partidas. Beleza, mas ele não é o cara dali, da posição. O Luciano não gira como o Lucas. O Luciano não encontra espaço vazio como o Lucas. O Luciano não é meia. Ele não marca. Ele não dá o pique atrás do cara. Ele não desacelera, ele não acelera. Não. E aí ele faz tudo isso de errado, tirando um zagueiro e colocando o Luciano. Ou seja, ele diminui a pressão ofensiva, porque o Luciano não pressiona ninguém. Ele diminui a reatividade no meio campo, porque o meu meio campo fica mais travado. Ele expõe meus dois volantes, que não são de característica de marcar. Ele faz um buraco ali para os dois volantes cobrir muito campo e deixa o São Paulo completamente exposto. O Primavera até fazer o gol é muito melhor que o São Paulo, mas muito melhor que o São Paulo. O Lucas para de jogar na ponta direita, o Ferreirinha para de jogar na ponta esquerda, o Luciano não rende, porque não entrega naquela posição. Ele arrebentou com o Tapia igual, porque o Tapia não consegue segurar a bola. E ele expôs todo mundo, expôs os dois volantes, expôs a linha defensiva, expôs todo mundo. E aí só volta a dar certo porque o zagueirão, que entrou completamente afobado em campo, me dá uma cotovelada, ergue o braço no rosto do Luciano num lance nada a ver. O zagueirão deu a vitória pro Crespo. O zagueirão do Primavera
arrebentou com o time dos caras. Se não é aquela cotovelada, o São Paulo tava morto. Podia entrar Caleri, Danielzinho, podia entrar quem fosse. O São Paulo não ia, talvez nem empatar aquele jogo. Não ia, porque ele matou o esquema. Ele fez uma alteração que ele matou o Lucas, matou o Ferreirinha, matou o meio-campo, arrebentou com os volantes, expôs os zagueiros. Cara, ficou em uma alteração, ele cagou. Então, assim, ó, o elogio que a gente deu durante o planejamento é uma crítica, talvez a mais. Foi talvez uma das piores leituras de jogo que eu vi alguém fazer. Tipo, ele conseguiu matar todas as coisas boas. Se ele tira um zagueiro e mantém o Lucas no meio, de 10 com os dois volantes, com ponta e tal, ele abriu espaço defensivo, mas ele manteria o Lucas no meio, que poderia dar dinâmica e a pegada igual. O Luciano entraria na do Tapia. Quer pôr o Luciano? Põe o Luciano na do Tapia, pô. Aí depois, posteriormente, tirava o Lucas, colocava o Caleri, trazia o Luciano para trás, enfim, ele poderia ir passo a passo, tentativa a tentativa, chegar. E aí ele não mataria tanto. Cara, ele matou o nosso time, matou a criação, matou todo mundo. Então, cara, Crespão, eu gosto do C, mas fez uma leitura, uma substituição tenebrosa, tenebrosa. E, cara, e aí o zagueirão deu o cartão vermelho e o pênalti. Na mesma jogada ele foi expulso, deu pênalti. E aí depois o São Paulo com um a mais, aí os caras voltaram a jogar. Aí coloca um monte de cara técnico na frente da área, criando toca, toca, toca. E aí vou te falar que foi pouco ainda, mas o São Paulo conseguiu ficar com a bola, fez um bom jogo. Conseguiu a vitória, uma vitória importante, né, para as pretensões do Paulista, para mim continuar trabalhando, porque se o São Paulo cair fora, acaba o meu contrato na TNT. Então ainda o tio Wilson tem esperança. Mas, cara, assim, planejamento do Crespo, excelente. A leitura que ele teve no intervalo, tenebrosa. Substituição horrorosa, matou todo mundo. Ele matou geral ali. Se o zagueirão que foi expulso não dá aquela cotovelada no pênalti lá, o São Paulo talvez perderia o jogo hoje. E eu acho que aí eu vi uma galera falando: ah, mas o São Paulo não consegue jogar com quatro, com linha de quatro porque os volantes não marcam ninguém. Ah, não pode ser três zagueiros em casa. Cara, pode tudo. Os três zagueiros e dois alas com consciência tática servem porque o meu meio-campo é mais dinâmico. Linha de quatro, eu vou precisar que os pontas acompanhem até o fundo, feche espaço para ajudar os volantes. Eu vou precisar de um meia que cubra espaço também, que seja rápido e dinâmico o suficiente para ajudar. Então, a gente tem que entender o que a gente precisa para o momento que a gente precisa. Não pode fazer as coisas assim à torta e direito, porque senão a bola pune, os caras punem. Esses times não são mais bobo. E, cara, eu acho que aí o Crespo no segundo gol, ele olha pra cima, agradece a Deus, porque, cara, ele deu uma quebrada hoje cabulosa. A entrevista coletiva é mais do mesmo, né? Mas, assim, acho que o Crespo faz um bom trabalho no São Paulo. Cara, eu acho que ele começa num bom trabalho, ele dá um padrão pra esse time que esse time nunca teve, vira o ano, ele tenta achar alternativas, só que ele não sabe como os meninos estão voltando. O Lucas aparentemente está readquirindo confiança, está voltando bem. O Caleri está precisando de mais na parte física, mas está voltando ao Caleri. Pelo menos ele é melhor que o Tapia com meio joelho. E aí ele está tentando buscar alternativas, mas, cara, ele não pode me dar essa. A leitura que ele tem de planejamento e rodagem, top. A leitura que ele teve no meio tempo é tenebrosa. O cara que sugeriu aquilo ali, pelo amor de Deus, não dá. Mas vitória, uma vitória importante para as pretensões do São Paulo, uma vitória que dá tranquilidade, uma vitória que dá confiança. Então, eu acho que o vídeo de hoje é mais para isso, tá ligado? É mais para a gente poder trazer para vocês assim o que eu entendi do jogo. Vai ter muita gente que vai discordar, vai ter muita gente que vai concordar, enfim. Isso é o que eu entendi do jogo. Tem como fazer o São Paulo com linha de 4 pegador? Tem. Tem como fazer o São Paulo com linha de 3 criador? Tem também, tem tudo. O elenco do São Paulo é curto, tem limitações, mas é um bom elenco.
usado do jeito certo, nas peças certas, é um bom elenco. Valeu, Zinho! Gol!